Primeiramente, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, grupo. Hoje a gente vai estar falando sobre. Hoje a gente está falando um pouco, né? Sobre a transmissão de dados com ênfase em compactação, né? E entender um pouco mais sobre a sua relevância, né? Mas, assim, primeiro a gente tem que entender que hoje a gente vive no mundo, né, da era do zettabyte, né? Pode passar para mim, Bruno, por favor. Próximo slide. Então, assim, a gente vive numa época que tem bastante volume de dados, né? Assim, vai dobrando ao longo do tempo. E isso significa que praticamente a gente tem que dar um jeitinho de compactar isso para que não fique uma coisa muito sobrecarregada, né? Porque a gente não tem muita internet para estar carregando essa quantidade de dados enorme. Então, assim, essa era que a gente está vivendo hoje em dia é de cada vez mais em expansão. Então, a gente tem que estar sempre preparado para poder lidar com cada era que está vindo. Então, hoje a parte de compactação está sendo muito importante, né? Aí passa o próximo aí, Bruno, por favor. E entender que, assim, as exigências, né, estão vindo cada vez maiores, né? E o crescimento não é uma coisa aleatória. E hoje a gente tem bastante conteúdo, né, de alto nível de dados, né? Como streaming 4, 8K, com uma qualidade absurda. E ele veio com uma quantidade enorme de dados, então sobrecarrega muito dependendo do servidor. E com o avanço também da internet também, 5G também vem facilitando um pouco mais essas coisas ao longo do tempo. E praticamente assim, a solução, né, para isso tudo, para essa grande compactação, é praticamente adaptar tudo isso numa tecnologia e, com o longo do tempo, melhorando também a compactação dela. E praticamente vai se tornar uma coisa mais viável, né? Mais viável e econômica com a prática dessa transmissão. Aí pode passar pro próximo aí, eu vou estar passando pro Jonatas, tá dando continuidade. Opa, boa noite, turma. Boa noite, professor. Estarei falando sobre os fundamentos da transmissão e os fundamentos da compactação, né? Começando pelos fundamentos da transmissão, o conceito é que, para valorizar o papel da compactação, precisamos entender os desafios da transmissão. A transmissão de dados é governada por 4 métricas essenciais. A primeira métrica seria a largura de banda, que é a capacidade máxima teórica de dados por unidade de tempo, medida em bits por segundo. A segunda é a taxa de transferência, é o que realmente medimos, é a quantidade real de dados que passam pelo canal, geralmente sendo menor que a largura de banda. A terceira é a latência, que é o tempo que um único bit leva para viajar de transmissor para receptor, medido em milissegundos. E a quarta é o jitter, que é a variação estática dessa latência. E ela é crucial porque impacta diretamente em qualquer aplicação que opera em tempo real. Agora, sobre os fundamentos da compactação, o conceito é que a compactação entra em cena como uma ferramenta para otimizar, né, essas métricas, reduzindo o volume de bits, ao explorar e eliminar redundâncias nos dados. Ela se divide em 2 tipos, né? O primeiro tipo é a compactação lawless, né, sem perdas. Aqui os dados descompactados são 100% idênticos ao original, né? Não tem perda. Isso é vital para que arquivos de textos, código-fonte ou dados médicos sejam preservados. As técnicas clássicas incluem o LZ77, o LZW, né, usados em zip e Humph Code. E tem a segunda, que é a compactação loss, que é com perdas. Neste caso, descartamos informações consideradas menos importantes para o receptor. Aqui ele vai estar descartando aquilo que não é importante, né?
preservando os dados da informação que é importante, que é necessária para ser aproveitada, alcançando altas taxas de compreensão, né? Aquilo que é compreendido. O resultado é percentualmente perceptível, né, ao original, ideal para multimídia. As técnicas usam modelos psicofústicos, né, que seria o MP3 e o AAC, ou psicovisuais, que é o H264, né? Isso é uma coisa E também que em tá vindo agora resumo, a também no transição. Spotify, né? Isso, isso. Em resumo, ali, a transição, com estes fundamentos em mente, podemos ver a compactação em ação. E o Matheus vai estar explicando um pouco mais sobre os streams de mídia. Opa, boa noite, professor, boa noite, turma. Eu vou estar explicando aqui, o objetivo é demonstrar como os códecs avançados e os streamers adaptativos resolvem seus maiores desafios na relação de vídeo de alta qualidade. Em relação aos streamers, os streamers de mídia, de Netflix até ao YouTube, enfrentam um desafio constante, que é a entrega de vídeo em 4K. E agora também temos até 8K. Para milhões de usuários, cada um com uma velocidade totalmente diferente. Como podemos garantir que a alta qualidade ela continue, só que sem sobrecarregar a rede, através de evoluções contínuas no códex? Eu vou estar explicando aqui agora sobre o códex avançado. Avançamos de padrões como H.264 para o H.265, HEVC, no caso Heavy, e mais recente para o AV1. O AV1 em particular é um divisor de águas. Ele consegue entregar a mesma qualidade de vídeo com uma redução de 40% a 50% no volume de dados em comparação com os códecs anteriores. Os streamers de bitrate adaptativo, que usa ABR. Apenas com um códex eficiente não é o suficiente, precisamos de uma flexibilidade. E é aí que entra os streamers de bitrate adaptativo, ABR. Este sistema é o que garante que seu vídeo não trave. Como que ele funciona? Esse vídeo ele é codificado em múltiplos perfis de alta qualidade, do mais baixo ao 4K, e quebrando em pequenos chunks, que é pedaços. Os players que estão assistindo monitoram constantemente a velocidade da sua rede e adapta a qualidade em tempo real. No caso, se sua rede for muito boa, a qualidade vai ser melhor. Se sua conexão for piorar, ele muda para um choke de bitrate menor, garantindo que o fluxo não seja interrompido, mas com aquela qualidade mais baixa. E em relação à transição, os streamers lidam bem com a latência, mas a comunicação em tempo real não pode se dar esse luxo. O Bruno nos mostrará como a compactação aborda a latência mínima. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Entrar aqui agora sobre os aspectos atuais, que a gente vive uma verdadeira batalha
no mercado entre os padrões de vídeo. Atualmente a gente tem 2 padrões que são muito fortes, que é o AV1, que ele é apoiado por algumas gigantes como a Google e a Netflix. Ela é muito boa porque ela é gratuita e muito eficiente, enquanto a VVC, que é superior à V1, ela é paga e complexa, o que dificulta a adoção massiva das empresas. Pode avançar. Olhando agora para o futuro, a grande revolução é a compressão neural. A gente está saindo agora dos algoritmos manuais e começando a usar a inteligência artificial. Funciona através de autocoders, que aí aprende a reduzir o tamanho do arquivo máximo e depois reconstrói. Um exemplo prático é a superresolução. Você transmite um vídeo pequeno para economizar a internet e a IA no dispositivo do usuário retria a imagem 4K com alta qualidade. Pode passar. Para concluir agora, o nosso trabalho mostra que a compactação de dados é muito mais do que só diminuir arquivos, mas sim um pilar estrutural de toda a engenharia, e sem ela a infraestrutura atual não suportaria toda essa demanda de dados que está tendo atualmente, seja tanto no streaming, no 5G ou na IA. O objetivo final sempre vai continuar sendo a viabilidade econômica, a capacidade de fazer mais com menos. E é isso. Terminar então aqui a apresentação, agradecer em nome de todo o grupo, também agradecer a sua atenção, professor, e deixar uma mensagem aqui relacionada ao trabalho, de que o futuro da transmissão de dados é compacto e eficiente. Muito obrigado. Valeu!